Portal do Consolador. Divulgar a mensagem espírita é nosso lema. Estamos nas principais redes sociais: YouTube, Instagram, Facebook e Twitter. Seu canal de TV online. Olá, boa noite para você que está aqui conosco no Portal do Consolador. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações. E nos acompanhe também no Instagram, no Facebook e no Twitter. Esse é o programa Estudo do Livro dos Espíritos. E está conosco Marcos de Mário para tratar do tema Anjos da Guarda, Espíritos Protetores e Familiares. Antes de passar a palavra para o Marcos, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele as melhores inspirações para o estudo dessa noite e o seu amparo sempre. Assim seja. Marcos, a palavra é sua. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Prazer estar aqui com vocês para continuarmos o estudo sobre as questões e temas de O Livro dos Espíritos, a obra básica da doutrina espírita, que é sempre importante estarmos estudando. Hoje nós temos um tema belíssimo, que se trata de conversarmos sobre os espíritos protetores, os anjos da guarda. Allan Kardec faz esse estudo no diálogo com os espíritos a partir da questão 489. É o item sobre anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Ele inicia o questionamento aos espíritos enveredando justamente para o chamado anjo da guarda. Quem ele é, qual é a sua missão, como ele exerce essa missão e assim por diante. Nós vamos dar um peso grande a esta questão do anjo da guarda, porque é muito importante, faz parte, inclusive, dos preceitos, dos princípios da doutrina espírita. Ou seja, que cada ser humano possui um anjo da guarda. E esse anjo da guarda é sempre um espírito elevado, um espírito de alta categoria. Ele é chamado de espírito protetor também muitas vezes, ou de bom gênio, mas é mais conhecido como o anjo da guarda. Vamos acompanhar, então, algumas questões propostas por Allan Kardec e as respostas dos espíritos para entendermos a missão do anjo da guarda. E lembrando aqui que muitas vezes nós nos sentimos desprotegidos, espiritualmente falando, não por culpa do anjo da guarda, não por culpa dos bons espíritos, mas por culpa nossa. Para ilustrar isso, vamos a uma cena que acontece no nosso cotidiano, presenciada por um amigo. Ele estava no supermercado, fazendo suas compras, terminou e se dirigiu ao caixa. Enquanto ele estava sendo atendido, a moça ali do caixa estava passando as compras dele, mas ao mesmo tempo dialogando com a sua outra amiga que estava na outra caixa. E nesse diálogo, ela comentou mais ou menos o seguinte: pois eu e a fulana não estamos muito bem, porque o meu anjo da guarda não cruza com o anjo da guarda dela. Aí o nosso amigo, que é espírita, ao ouvir essa expressão, entrou na conversa, pediu licença
e disse ali a moça da caixa: olha, minha filha, eu vou intervir um pouquinho aqui, porque você acabou de usar uma expressão que não retrata a realidade. Você disse que você tem aí dificuldades com uma das suas colegas, porque os seus anjos da guarda não conseguem se entender um com o outro. Pensa bem, anjo da guarda. Isso significa um ser espiritual evoluído, voltado para o bem. É um anjo, não é mesmo? Como que um anjo não vai se dar bem com outro anjo? Se ambos são do bem, ambos são do amor ao próximo. Então, só para você pensar, tá bom? Será que o problema é dos anjos da guarda ou será que o problema é seu e da sua colega e que vocês têm que procurar resolver? E assim, ele não falou mais nada, ela não respondeu, terminou de passar suas compras, ele pagou, foi embora. Então, estamos contando esta história que ilustra bem essa questão, porque muitas vezes nos sentimos desprotegidos, abandonados, porque não estamos dando a sintonia ao nosso anjo da guarda, aos nossos espíritos protetores, aos bons espíritos de uma forma geral, que só nos querem o bem. Bom, vamos então destacar aqui a questão 490, quando Allan Kardec pergunta: que se deve entender por anjo da guarda? E obteve a seguinte resposta: o espírito protetor de uma ordem elevada. Vamos sublinhar isto, porque não estamos falando do nosso guia espiritual, que é tão comentado no movimento espírita. Estamos falando do anjo da guarda. É um espírito superior, um espírito elevado. Na questão seguinte, a 491, pergunta Kardec: qual a missão do espírito protetor? Responde, então, os espíritos: a de um pai para com os filhos, conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, satisfazer sua coragem nas provas da vida. Vamos, então, didaticamente, colocar cada ponto da missão do anjo da guarda ou espírito protetor. Então, vamos lá. Primeiro, conduzir o seu protegido pelo bom caminho. Então, faz parte da missão do anjo da guarda. Ele vai tentar, de todas as formas possíveis, nos colocar no bom caminho. Segundo, ajudá-lo com os seus conselhos. Então, é a segunda missão do anjo da guarda: procurar sempre nos aconselhar para que possamos fazer a melhor caminhada possível aqui na existência terrena. Terceiro, consolá-lo nas suas aflições, porque não compete ao anjo da guarda eliminar da nossa vida as provas e expiações pelas quais temos que passar. Mas a missão dele nos consolar, nos apoiar para que possamos, com fé, com perseverança, suportar e superar as provas e expiações, as aflições, de uma maneira geral. E 4, sustentar sua coragem nas provas da vida. Muito importante isso, porque nós sabemos que diante de uma provação, podemos sempre contar com o nosso anjo da guarda. Ele não vai nos carregar no colo, mas vai nos encorajar a fé, a força de vontade em conseguir ir até o final e superar a prova, reparando assim o passado e construindo a felicidade futura. Nós também vamos ver aqui no diálogo feito por Allan Kardec
que o anjo da guarda nunca nos abandona, mas pode, em determinados períodos, se afastar, ou porque ele tem que cumprir alguma missão específica, mas, nesse caso, ele é substituído por um outro espírito de mesmo nível espiritual, ou ele tem que se afastar por causa do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa teimosia, não permitindo que ele consiga realmente agir sempre para o nosso bem. Então, na verdade, nós não temos que reclamar do anjo da guarda, mas temos que reclamar de nós mesmos. É o que os próprios espíritos dizem aqui a Allan Kardec, na sequência do diálogo. Vamos destacar agora uma questão importantíssima, que é a 495. Ela traz duas respostas. A segunda é assinada por dois espíritos, São Luís e Santo Agostinho. E realmente é uma dissertação maravilhosa, profunda, sobre a missão do anjo da guarda. Eles começam dizendo: há uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos por seu encanto e por sua doçura, a dos anjos da guarda. Pensar que tendes sempre ao vosso lado seres que vos são superiores, que estão sempre ali para vos aconselhar, vos sustentar, vos ajudar a escalar a montanha escarpada do bem, que são amigos mais firmes e mais devotados que as mais íntimas ligações que se possam contrair na terra. Não é essa uma ideia bastante consoladora? Esses seres ali estão por ordem de Deus, que os colocou ao vosso lado. Ali estão por seu amor e cumprem junto a vós uma bela, mas penosa missão. Sim, onde quer que estiverdes, vosso anjo estará convosco, nos cárceres, nos hospitais, nos antros do vício, na solidão. Nada vos separa desse amigo que não podeis ver, mas do qual vossa alma recebe os mais doces impulsos e ouve os mais sábios conselhos. Esse é o primeiro parágrafo desta dissertação assinada por São Luís e Santo Agostinho. Realmente, não é consolador saber que sempre, e eles repetem essa palavra várias vezes no texto, que sempre temos conosco um espírito superior que muito nos ama e, obedecendo a uma ordem de Deus, vela por nós, nos protege em todas as circunstâncias da vida, quer estejamos encarnados, quer estejamos desencarnados. Isso não é consolador? Não é profundo? Precisamos, no nosso dia a dia, lembrar da existência desse espírito chamado anjo da guarda, que é um espírito muito bom, muito amoroso. Mas, neste diálogo com Allan Kardec, os espíritos lembram que, para cumprir a sua missão de proteção, o anjo da guarda deve obedecer os parâmetros consignados pela lei divina. E dentro desses parâmetros, ele deve sempre respeitar o nosso livre-arbítrio. Ou seja, ele não pode nos atropelar. Ele não pode exigir que façamos isso ou aquilo. Não pode tirar as provas que nos são necessárias. E mesmo a contragosto, ele tem que se resignar
quando o esquecemos e tomamos resoluções e caminhos que não são os melhores. Mas ele jamais irá nos abandonar. Vai aguardar o melhor momento para que, diante das experiências que estamos tendo, possamos voltar a ouvi-lo e, em ouvindo-o, tomar boas resoluções e fazer um bom caminho. Mas Santo Agostinho e São Luís continuam e nos dizem: por que não conheceis melhor esta verdade? Quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise? Quantas vezes ela vos salvaria dos maus espíritos? Mas, no dia decisivo, este anjo de bondade terá muitas vezes de vos dizer: não te avisei disso e não o fizeste. Não te mostrei o abismo e nele te precipitaste. Não fiz soar na tua consciência a voz da verdade e não seguiste os conselhos da mentira? Antes de continuarmos o texto, vamos refletir sobre essa fala. Realmente, quantas vezes nós recebemos os bons conselhos, mas simplesmente os ignoramos e tomamos outras decisões e trilhamos outros caminhos. Não nos falta a proteção, não nos faltam os bons conselhos, mas ouvi-los e segui-los, isso é conosco, porque temos que exercer o livre-arbítrio e arcar com as consequências, porque a responsabilidade será sempre nossa. Mas eles continuam a resposta e dizem: interpelai vossos anjos da guarda, estabelecei entre vós e eles essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois eles são os olhos de Deus e não os podeis enganar. Considerai o futuro, procurai avançar nesta vida e vossas provas serão mais curtas, vossas existências mais felizes. Você deve estar aí se perguntando: mas como eu converso com o meu anjo da guarda? Como posso fazer contato com ele? Com a doutrina espírita, nós aprendemos que essa sintonia é feita através do pensamento. Então, elevar o pensamento através da oração, dos momentos de solidão e meditação, abrindo a mente, deixando os problemas do dia a dia de lado e orando com fé, com sinceridade e rogando ao seu anjo da guarda, que você não sabe quem é, mas isso pouco importa, para que ele possa, então, através do pensamento, lhe dar boas intuições, bons pressentimentos, para que você possa melhor fazer as suas escolhas na vida. Orar com fé, com amor, com ardor, abrir o coração e a mente. Meditar, os exercícios de meditação são muito importantes para que esse fluxo espiritual, mental, possa realmente nos auxiliar. É assim que entraremos em sintonia com o anjo da guarda e permitiremos que ele possa cumprir a sua missão junto a nós. Mas São Luís e Santo Agostinho continuam e vão nos lembrar: afastai para longe de vós
de uma vez por todas, preconceitos e segundas intenções. Entrai na nova via que se abre diante de vós. Marchai, marchai. Tendes guias, segui-os. A meta não vos pode faltar, porque essa meta é o próprio Deus. Bem, aqui eles estão se referindo à lei de evolução, porque todos nós somos destinados a chegar à perfeição. Portanto, a esse encontro com Deus. Mas eles fazem um apelo. Marchai, marchai, porque a caminhada é nossa. Ninguém pode caminhar por mim. Nem o anjo da guarda tem por missão me carregar. A marcha sou eu que faço. Com as minhas decisões, com a minha força de vontade, com o meu potencial divino. Com o Espiritismo, eu sei que sou destinado a chegar à perfeição. Perfeição relativa, porque a perfeição absoluta é Deus. E sei também que tenho um guia maior, que é Jesus, e tenho um guia que, por assim dizer, me é particular, o anjo da guarda, um espírito elevado, bom. Portanto, preciso seguir os conselhos de Jesus e também do anjo da guarda. Deus, na sua infinita bondade e infinita misericórdia, nunca nos abandona, nunca nos deixa sós. Por isso, essa doutrina do anjo da guarda é, de fato, belíssima e profunda. Mas eles continuam nesta dissertação como resposta à questão de Kardec. Aos que pensassem ser impossível a espíritos verdadeiramente elevados se restringirem a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que influenciamos as vossas almas, embora estando a milhões de léguas de distância. Para nós, o espaço não existe, e mesmo vivendo em outro mundo, nossos espíritos conservam sua ligação convosco. Gozamos de faculdades que não podeis compreender, mas estáis certos que Deus não nos impede, não nos impõe uma tarefa acima de nossas forças, nem vos abandonou sozinhos sobre a terra, sem amigos e sem amparo. Cada anjo da guarda tem o seu protegido e vela por ele, como um pai vela pelo filho. Sente-se feliz quando o vê no bom caminho. Chora quando os seus conselhos são desprezados. Muito bem. Acabamos de ver pela resposta de São Luís e Santo Agostinho que o anjo da guarda é um espírito muito elevado, com faculdades das quais nós nem sonhamos, e que eles se ligam a nós através do pensamento e das vibrações do amor. Eles não precisam estar aqui do nosso lado. Onde eles estiverem, mantêm a ligação conosco. E podem se deslocar e estar presentes ao nosso lado quando for necessário, quando bem entenderem. São espíritos praticamente ligados à perfeição. Esse é o anjo da guarda. Então, elevemos o nosso pensamento, a nossa conduta moral, para estarmos com ele, permitindo que ele esteja conosco. E finalizo, então, a resposta nos dizendo: não temais fatigar-nos com as vossas perguntas. Permanecei, pelo contrário, sempre em contato conosco.
sereis então mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada homem com o seu espírito familiar que fazem médiuns a todos os homens. Médiuns hoje ignorados, mas que mais tarde se manifestarão, derramando-se como um oceano sem bordas, para fazer refluir a incredulidade e a ignorância. Homens instruídos, instruí. Homens de talento, educai os vossos irmãos. Não sabeis que obra assim realizais. É a do Cristo, a que Deus vos impõe. Porque Deus vos concedeu a inteligência e a ciência, senão para as repartides com vossos irmãos, para os adiantar na senda da aventura e da eterna bem-aventurança. Ou seja, se entrarmos para o bem e o amor, se colocarmos em prática as lições do Evangelho, seremos aqui na Terra os anjos da guarda dos nossos irmãos e irmãs em caminhada, porque estaremos mais elevados espiritualmente do que eles. É assim que acontece. E, como você deve ter reparado aqui no texto, tanto São Luís quanto Santo Agostinho se colocam como anjos da guarda, porque já são espíritos muito elevados, de alta categoria. E eles nos solicitam, nos pedem, nos conclamam para sempre estarmos em contato com eles, porque eles nos amam e vão sempre nos auxiliar. Mas além do anjo da guarda, existe outro tipo de espírito protetor? Sim. Nessas mesmas questões de O Livro dos Espíritos, ou seja, a partir aqui da questão 489, nós vamos ficar sabendo que existem os espíritos familiares, ou seja, os nossos entes queridos, desta encarnação ou de encarnações passadas, que se encontram no mundo espiritual e, em nos amando, recebem a permissão divina para nos proteger. Isso, obviamente, vai depender do grau de adiantamento de cada um, do seu estado no mundo espiritual. Mas é o amor que nos une, porque é o amor que vibra em todo o universo. E é em nome do amor que os nossos afetos, agora desencarnados, vão também trabalhar por nós. Existem também os chamados espíritos simpáticos, aqueles que não têm ligação conosco de existências passadas, não fazem parte direta da nossa família espiritual, mas simpatizam conosco, gostam do que estamos realizando, dos nossos ideais, do nosso esforço em nos melhorar, e assim se ligam a nós e passam também a nos proteger, a exercer uma missão junto a nós. Então, espíritos familiares, espíritos simpáticos, todos eles nesse rol de espíritos protetores. Agora, existem também aqueles que não querem o nosso bem, pelo contrário, querem o nosso mal, que são espíritos inferiores. Se não dermos a sintonia para os diversos espíritos protetores nos mais diversos graus espirituais, se sequer pensarmos no nosso anjo da guarda, estaremos abrindo o campo mental, psíquico, espiritual, para a influência e ação de espíritos inferiores. E se os espíritos superiores respeitam o nosso livre-arbítrio, isso não acontece com os espíritos inferiores. Mas por que Deus permite isso? Porque o anjo da guarda está permitindo que espíritos inferiores estejam nos desviando do bom caminho. Não é uma questão de permissão,
Na verdade, é apenas uma questão de consequência. Porque se você faz o bem, você recolhe o bem. Se você não faz o bem, não tem como recolhê-lo. Sintonia, consequência, causa e efeito. E, então, por decisão nossa, vamos, então, arcar com as consequências, mas vamos aprender. É verdade. Toda aflição, toda prova, toda expiação é oportunidade de aprendizado. Para, então, valorizarmos a vida e, finalmente, nos voltarmos para os espíritos bons que tentam nos proteger e até fazermos a sintonia com o nosso anjo da guarda, esse espírito mais elevado. Aqueles que não conhecem essa doutrina, aqueles que não têm o conhecimento da doutrina espírita, esses têm a desculpa da ignorância, ou de pensarem nesses espíritos protetores ainda de uma forma um tanto quanto mística. Mas nós, espíritas, que temos conosco uma doutrina racional, uma doutrina baseada na observação e no estudo dos fatos, numa doutrina que nos traz a realidade da vida imortal, das comunicações dos desencarnados conosco através dos médiuns, nós não podemos, perante Deus, pleitear ignorância. Não há como fazer isso. Então, leiamos, releiamos, estudemos, reestudemos o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, para que possamos sempre recordar esses temas tão importantes, essas informações que tanto nos sustentam, nos preenchem, nos fortalecem. E lembremos, então, que todos temos espíritos que nos protegem. Esses espíritos são das mais diversas ordens, mas todos bons, cumprindo uma sagrada missão. E acima de todos eles, há, então, o anjo da guarda, esse espírito elevado, de alta envergadura espiritual, e que cumpre, então, a missão de velar por nós. Não esqueçamos dele, não importa quem seja, porque, acima de tudo, o que importa é o amor, para fazer a ligação dele conosco e a nossa ligação com ele. Há muito mais questões aqui, neste item de O Livro dos Espíritos. Vamos deixar o convite a você, então, para mergulhar nessa leitura e estudo, que começa na questão 489 e vamos aqui até a questão de número 521. Portanto, nós temos aqui um bom conteúdo para ser estudado e entendermos sobre o anjo da guarda, os espíritos protetores, familiares, enfim, todos aqueles que trabalham pelo nosso bem, cumprindo as determinações de Deus em nome do amor. Agradeço por esta oportunidade, muito bom ter estado aqui com você e rogando bênçãos de paz e amor sobre todos nós para continuarmos com fé e com perseverança esta nossa caminhada terrena. Paz em sua vida e até uma próxima oportunidade. Marcos, muito obrigada pelo excelente estudo e vamos agradecer também a Jesus pelas suas inspirações, pelo seu amparo, pelo seu amor e pela sua misericórdia conosco. Assim seja. Lembrem-se, amanhã às 21 horas teremos o programa Mediunidade Caminho para Ser Feliz. E na quarta-feira
No programa Espiritismo Dia a Dia, teremos a presença do presidente da Federação Espírita Brasileira, Jorge Godinho, para tratar do tema Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui e até mais.